Oi, pessoal, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos e também bem-viadas ao segundo episódio da Clandestina, um projeto que está apenas começando com a ideia de se debater, trocar ideias e conversar sobre o universo do cinema, da comunicação e do audiovisual e suas linguagens. Eu acredito muito no cinema como uma ideia de experiência e vivência, que quando a gente assiste algo, a gente cria relações com aquilo. E relações que, de certa maneira, vão construindo as nossas subjetividades e, consequentemente, construindo também as nossas perspectivas e os nossos olhares de mundo. Para dar início à nossa reflexão, eu quero apresentar para vocês um autor / cineasta que durante a sua trajetória cinematográfica se dedicou muito a refletir e a escrever sobre questões relacionadas à experiência do cinema. Seu nome é Andrei Tarkovsky, ele é russo e ele é considerado um dos grandes nomes aí do cinema mundial, justamente pela sua trajetória, onde ele conseguiu imprimir em seus filmes uma identidade muito própria e peculiar ao mesmo tempo, em que, a partir dos seus filmes, ele propõe atmosferas e universos muito característicos e muito peculiares. Essa notoriedade que ele tem vem através dessa experimentação através do cinema. Tem um livro muito interessante dele, que eu gosto bastante, que se chama Esculpir o Tempo. Que Tarkovsky vai dizer que o cinema é uma construção e, ao mesmo tempo, uma proposta de tempo. Tanto o tempo que está impresso ali nas imagens que foram captadas e a sequência que elas são colocadas, desde o tempo que eu me coloco a assistir como espectador e vivenciar aquela história. E aí eu vou diferenciar aqui e vou trazer duas ideias do significado do tempo. Então vai haver, primeiro, aquele tempo que ele é o tempo físico das coisas, do mundo que eu vou chamar aqui, que é o tempo da duração, que faz as coisas passarem, a hora passar. Quanto tempo eu gasto para chegar em algum lugar? O tempo que faz passar, por exemplo, a duração de um filme. E o tempo subjetivo, que ele vai chamar da alma, que é um tempo subjetivo, que eu construo a partir de imaginários. Então, uma analogia interessante é quando eu faço um resgate a algo que eu vivi no passado. Então, a partir das memórias, eu vivo um tempo que eu vivi no passado, que aquilo já aconteceu e não acontece no presente. Mas a partir desse resgate que eu faço, eu vivo esse tempo. Então, as nossas memórias e os nossos registros, eles estão fundamentados nessa ideia de tempo subjetivo. E o cinema, ele é capaz de imprimir essa impressão da realidade, né? Porque ele registra aquele tempo que foi gravado. E quando você registra algo, né, com a câmera, as imagens e movimentos, você pode retornar aquele tempo quantas vezes quiser. Então, quando a gente assiste um filme e eu vivo aquela história, eu posso voltar e assistir aquele filme quantas vezes ele quiser. Que aquele tempo ele está impresso ali. E aí tem uma frase interessante do livro dele que é assim: o cinema é a única arte capaz de apreender com exatidão objetiva a temporalidade do mundo em seu curso real. Então o que ele quer dizer? Que o cinema ele se aproxima mais com essa ideia da realidade, né? Da representação. É um vestígio do tempo, que só é possível, né, como diz ele, através das imagens e movimento. E aí uma coisa que ele vai dizer que, através dessas imagens de movimento, eu posso ressignificar essas imagens e construir outras temporalidades.
porque o tempo que está ali, ele imprime sentimentos. Tanto é que quando a gente se relaciona com um filme e a gente gosta daquele filme, de alguma maneira a gente se relacionou, ou a gente se emocionou de uma forma mais dramática, ou cômica, ou você se identificou com aquele personagem. Então, é essa possibilidade de criação e relação de sentimentos. Então, é muito interessante essa ideia desse tempo que eu estou caracterizando aqui, que o cinema é possível contar e narrar diversas histórias, assim, a partir das convenções, né, das suas relações com a fotografia, com a montagem, com a iluminação, com a trilha sonora. Então, quando eu assisto um filme, eu me abro a vivenciar aquele tempo. E quando eu vivencio aquele tempo, eu me relaciono com aqueles sentimentos que estão envolvidos ali nas imagens. E a partir disso, eu também vou imprimindo e construindo as minhas relações. Tanto é que é só no cinema que é possível você vivenciar no personagem um flashback, um retorno, né? Então você vivencia aquele retorno com ele. As perspectivas do personagem, você observar como o personagem está observando. Um exemplo bem legal que é, por exemplo, quando há uma relação com as drogas no filme, o personagem faz o uso de drogas, ele fica ali chapado, e aí a partir daquelas imagens eu também vivencio aquela chapação. Eu vivencio aquele tempo, que não é um tempo real. Então eu consigo vivenciar essas atmosferas dos filmes. Então quando eu me emociono, eu tenho medo, ou quando eu rio, isso tem a ver com o que aquelas imagens estão me propondo. Qual é o tempo que ele está me propondo? Qual é a vivência que ele está me fazendo vivenciar? E quando a gente se abre, a gente consegue experienciar outros universos, outras possibilidades, outros modos, outros sentimentos e outros sentidos. Então é muito legal quando a gente sente medo, quando a gente sente apreensão, quando a gente chora, quando a gente ri, quando a gente fica em estado frenético junto com aquela personagem. Isso que é muito interessante e que é a experiência do cinema em que vai me proporcionar isso. Quando acaba o filme e eu fico tipo, gente, o que aconteceu? É justamente isso, é o tempo que eu acabei de vivenciar ali. E aí, como indicação do canal, eu vou propor para vocês assistirem um curta-metragem que se chama A Janela Aberta. Ele é do diretor Philip Barsinski, não sei se é assim que pronuncia. Tem o protagonismo do ator Henrique Dias e é do ano de 2002. Esse curta ele tem uma trajetória bem interessante, porque ele passou tanto por festivais aqui no Brasil quanto fora, inclusive passou em Cannes também. E aqui no Brasil ele ganhou alguns prêmios legais. E um que eu quero ressaltar é o prêmio de melhor montagem. E eu acho que esse filme ele tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui nesse episódio, com a ideia de tempo e construção de tempo. A história do curta é o dilema do personagem principal, se ele fechou ou não a janela. E aí para responder essa pergunta, ele começa a fazer outros questionamentos do que ele vivenciou ali durante o cotidiano. E aí a partir disso que ele vai lembrando, outras coisas vão aparecendo. E aí ele vai entrando num frenesi assim de resgate para entender se ele fechou ou não. E aí o legal é que a gente vai vivenciando isso com ele, que só é possível através da montagem, que ela começa ali num ritmo mais brando, e aí a partir do momento que ele vai entrando numa paranoia, a montagem também fica acelerada e frenética, e vem uma trilha sonora também que ajuda. A gente entra no universo dele ali, de pensamento dele. E aí esse curta, ele tá disponível no portal curtas.com.br, vocês acham ele lá disponível, de graça. O livro do Andrei Tarkovsky, Esculpir o Tempo, eu vou deixar o link
para se alguém quiser acessar e ler. Então eu agradeço você que ficou até o final do vídeo assistindo. Espero que tenham gostado e a gente se encontra num próximo encontro com mais reflexões, com mais indicações da clandestina.